A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 não apenas gerou indignação internacional, mas também desencadeou uma série de sanções destinadas a enfraquecer a capacidade do Kremlin de prosseguir com a guerra contra o seu vizinho. Os ativos russos no exterior foram congelados, sua economia foi isolada do sistema financeiro global, suas exportações de energia tornaram-se alvos prioritários. Autoridades e analistas ocidentais descreviam essas medidas como paralisantes, debilitantes e sem precedentes. Com esses adjetivos em circulação, parecia claro que a situação era bastante crítica. A ideia de que a economia russa não suportaria a pressão era amplamente difundida. Diante da ameaça iminente de um colapso econômico, muitos acreditavam que o Kremlin seria obrigado a recuar e retirar suas tropas. Mas será que essa previsão se concretizou na prática? 27 meses depois, a guerra continua. Longe de estar paralisada, a economia da Rússia está crescendo. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, prevê um crescimento de 3,2% para o país nesse ano. Ressalvas à parte, ainda é maior do que o projetado para qualquer uma das economias desenvolvidas do mundo. As sanções, que eram vistas como debilitantes, não resultaram em desabastecimento das lojas russas. As prateleiras dos supermercados estão bem abastecidas. No entanto, é verdade que o aumento dos preços se tornou um problema e algumas mercadorias que costumavam estar disponíveis agora estão ausentes, já que várias empresas ocidentais abandonaram o mercado russo em protesto contra a invasão da Ucrânia. Apesar disso, muitos produtos ainda conseguem chegar à Rússia por diferentes rotas. Com alguma busca, ainda é possível encontrar Coca-Cola americana nas prateleiras dos supermercados russos. Embora os CEOs europeus e americanos possam não estar mais participando em massa do evento econômico anual da Rússia, os organizadores do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo deste ano, anteriormente chamado de Davos da Rússia, afirmam que delegados de mais de 130 países e territórios estão presentes. Em vez de sucumbir ao peso das sanções ocidentais, a economia russa tem buscado novos mercados no leste e sul global. Tudo isso permite que as autoridades russas se vangloriem de que as tentativas de isolamento político e econômico da Rússia não foram bem sucedidas. Não é como apertar um interruptor e a Rússia desaparece. O que as sanções podem fazer é desequilibrar um país temporariamente, até ele encontrar uma forma de contornar as sanções, até encontrar formas alternativas de obter carregamentos ou vender seu petróleo. Estamos exatamente nesse cenário em que a Rússia encontrou uma solução alternativa. Moscou redirecionou suas exportações de petróleo da Europa para a China e também para a Índia. Em dezembro de 2022, os líderes do G7, grupo de nações mais industrializadas do mundo, e da União Europeia, estabeleceram um teto de preço para limitar a receita que a Rússia obtém a partir das exportações de petróleo, tentando manter o preço do barril abaixo de $60. Mas os especialistas ocidentais admitem que a Rússia foi capaz de contornar essa situação com bastante facilidade. A história do teto de preço realça um dilema para os Estados Unidos e seus parceiros. Reconhecendo que a Rússia é um dos maiores representantes do mercado energético global, eles tentaram manter o petróleo russo fluindo para evitar a subida dos preços da energia. O resultado disso é que Moscou continua a ganhar dinheiro. A Rússia se tornou o maior fornecedor de petróleo da China, mas a importância de Pequim para Moscou vai muito além das exportações de energia. A China se transformou em uma tábua de salvação para a economia russa. O comércio entre os dois países bateu um recorde de 240 bilhões de dólares no ano passado. Basta caminhar por São Petersburgo ou Moscou e você não precisa ser um especialista em economia para compreender quão importante a China se tornou para uma Rússia abalada por sanções econômicas. As lojas de eletrônicos estão repletas de tablets, gadgets e smartphones chineses. As concessionárias chinesas dominam agora o mercado de automóveis local. Não que a indústria automobilística russa esteja sentada de braços cruzados. Em uma feira de negócios recente, o primeiro-ministro da Rússia foi apresentada a nova versão de um automóvel russo clássico, o Volga. Só que tinha uma coisa diferente. O novo Volga é baseado em um carro chinês, o Chang'an. Em uma última análise, no entanto, não é a indústria de automóveis que está impulsionando o crescimento econômico da Rússia. Os gastos militares é que estão fazendo isso. Desde que a Rússia lançou o que o Kremlin ainda chama de Operação Militar Especial na Ucrânia, as fábricas de armamento têm trabalhado dia e noite e cada vez mais russos têm sido empregados no setor da defesa. Isso fez aumentar os salários do complexo industrial militar. Mas gastar muito no setor militar significa que haverá menos para gastar com todo o resto. Após mais de 2 anos de combates, a economia da Rússia se adaptou às pressões da guerra e das sanções. Mas os Estados Unidos estão ameaçando agora com sanções secundárias os bancos estrangeiros que facilitam as transações com Moscou. Isso está gerando uma nova série de problemas para a Rússia.
A chegada de produtos à Rússia desacelerou. Peças sobressalentes são mais difíceis de encontrar. Todos os dias, há história de bancos na China, na Turquia e nos Emirados que se recusam a lidar com transações russas, seja dinheiro da Rússia para comprar mercadorias ou dinheiro que está voltando para a Rússia em forma de pagamento por petróleo ou outras importações. A menos que isso seja resolvido, a Rússia terá uma grande crise financeira no outono. E é por isso que seria errado concluir que a Rússia venceu as sanções. Até agora, o país encontrou maneiras de lidar com elas, contorná-las e reduzir a ameaça proveniente das mesmas. Mas a pressão das sanções sobre a economia russa não desapareceu. E como será o futuro da Rússia? Será que eles continuarão conseguindo driblar as sanções econômicas do Ocidente? Isso é o que teremos que ver nos próximos meses. Vamos chegando no final de mais um devaneio. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar ele com um amigo para que ele também possa saber de todas essas informações. Então por hoje foi isso, espero que você tenha tido um bom devaneio. Até a semana que vem.